né? A gente vai falar um pouquinho agora sobre as VMs. Beleza. Deixa eu beber uma água aqui. Beleza. Como a gente já tinha falado, sobre alguns assuntos, né? Por exemplo, serverless, né? A gente já falou de tipos de servidores, deu uma diferenciada inicial ali de containers e máquinas virtuais, né? Beleza, eu queria dar um contexto de uso de máquinas virtuais, né? Por que que elas não caíram em desuso, vamos dizer assim, com a aparição dos containers, né? Da arquitetura de containers. Pessoal, existem várias situações que você pode usar VMs, tá? Vou citar um exemplo, o meu aqui é um exemplo. Quem estava me acompanhando nas aulas passadas vai ver. No meu computador, que é o único que eu tenho, tá? Eu não estava conseguindo instanciar alguns serviços da GCP. Instanciar, ou seja, iniciar alguns serviços da GCP, tá? São sinônimos. Muito por conta, porque o meu computador é um computador de trabalho e eu trabalho para outra cloud, né, que é a IBM, né? No momento eu estou trabalhando para a IBM e eu espero ficar muitos anos lá, mas enfim. Então, eu não estava conseguindo. E aí eu tive que vir. Uma das formas de se solucionar isso seria com VMs, tá? Por que que eu não fiz isso ainda? Porque eu não tive tempo. E porque no meu tablet, que ele é quase ele é grande, ele é quase do tamanho de um monitor, ele abriu aqui numa boa, tá? Mas seria uma solução. Como assim? Eu poderia instalar um programa no meu MacBook para criar uma máquina virtual para mim. Aí eu poderia criar uma máquina virtual Windows, eu poderia criar uma máquina virtual Linux, tá? Ubuntu, qualquer uma dessas. E eu podia criar uma máquina virtual com interface gráfica, ou seja, isso aqui, ó, que a gente está vendo é uma interface gráfica. Nem toda máquina virtual vai ter interface gráfica. Por quê? Porque você consegue criar, por exemplo, um servidor Linux sem interface visual nenhuma, só uma tela preta, né? Vamos dizer assim, um terminal. E você consegue fazer tudo por lá, com código, tá? Ele não tem, por exemplo, o Windows Server, né? Aqui, deixa eu. Windows Server. Windows Server. Windows Server, ele não tem a interface visual, aquela conhecida do Windows, né? Nem tem aqui, ó, tá? Ele é simplesmente, ele vai, quando você jogar essa máquina virtual, você vai ver que isso aqui, deixa eu ver. Você vai ver que ela é uma tela preta, tá? É uma tela preta, ó. Ela é uma tela de terminal, assim, tá? E você consegue manipular tudo colocando códigos aqui. Então, ela não vem com interface visual, mas ela vem com isso aqui. E é uma máquina Windows, tá? Ela reconhece comandos Windows, tá? Então, você consegue fazer muita coisa aqui, tá? Então, eu poderia criar uma máquina virtual aqui no meu Mac, Windows ou Linux. Nela, aí sim, ele vai ter um IP separado do IP da minha máquina. Aí, nessa máquina virtual, eu conseguiria instanciar os meus serviços de GCP dentro do meu MacBook. Entendi isso, pessoal? Tá? Eu não fiz isso ainda porque eu preciso instalar um software aqui e isso leva um tempo, porque nem todos os softwares permitem, tá? Computador de trabalho tem isso. E aí eu não tive nem tempo de ver isso, de solucionar dessa maneira, então vim aqui pelo meu tablet mesmo, tá? Mas aí é um exemplo muito claro de como a gente resolveria isso, tá? No meu caso aqui. Beleza? Então, ok. Vamos lá. Eu entrei na console do Google Cloud aqui, tá? Eu vou vir aqui, pessoal, nessa lista de recursos, tá? É, Aí eu tenho alguns recursos aqui, né? Eu vou vir aqui, ó, em Compute Engine,
tá? Só um minutinho. Mal, pessoal, estava respondendo uma pessoa aqui. Beleza. É, ok, Compute Engine, né? Eu vou vir aqui, pessoal, em instâncias de VM, ou seja, instâncias de máquina virtual. Pessoal, antes, por exemplo, na aula passada que a gente viu o deploy pelo serviço do App Engine, né, serverless, eu fiz tudo pelo terminal, né? Eu cheguei até a abrir a área ali, já já explico o que é isso aqui, tá? Eu abri a interface, né, aqui da Google Cloud e entrei no serviço de App Engine, né, que é outro serviço diferente do Compute Engine, tá? E deixei aberto ali, mas o que eu fiz foi tudo pelo terminal. Pessoal, por quê? Tem como você fazer pela interface e pelo terminal, tá? Então, assim, uma dica que eu dou para vocês, pessoal, é assim: primeiro, se você tem alguma resistência com o terminal, por favor, não tenha. Não precisa, e ele ajuda, tá? Ele muito mais ajuda do que atrapalha. E assim, como desenvolvedor, vocês vão ver que vocês vão dar um salto gigantesco quando realmente, antes de aprender pela interface gráfica e pelo terminal, tá? Vocês vão até se sentir mais confiantes, tá bom? Beleza. Eu vim aqui em instâncias de VM, né? E ele abriu isso aqui para mim, porque eu preciso ativar essa API do Compute Engine, tá? Então, só clicar em ativar, ele vai. Isso aqui eu acho que não demora muito, não. Ele vai ativar aqui. Se demorar muito, eu dou uma pausa aqui, mas acho que. Então, assim, containers não é um sistema operacional, né? Ele é um processo isolado da sua máquina. Então, você consegue criar aplicações e por aí vai. Com containers, você consegue transferir a sua imagem para outra pessoa, tá? Para outro desenvolvedor, por exemplo. Muita gente fala assim, né? Com containers acabou aquilo de, na minha máquina funciona. Só que o povo não entende por que que é esse ditado, né? É justamente por conta do empacotamento, né? Como eu já falei, você não, por exemplo, é uma aplicação em Python, eu quero rodar essa aplicação, o meu colega construiu ela, você não precisa instalar o Python na máquina que você quer executar, né? Que você quer executar a sua aplicação em Python, tá? Então isso é muito bacana, vai funcionar na sua máquina, você só precisa ter o Docker instalado. O Docker, pessoal, e agora tem uma outra, né, chamada Podman, tá? Que a IBM usa. Beleza. Tá, então eu vim aqui em instâncias de VM, tá? Eu vou fazer pela interface gráfica e depois eu vou mostrar como que é por código de terminal, né, claro, para você, por exemplo, se você for gostar de DevOps, se você quiser se tornar um engenheiro DevOps, né, que é alguém que arquiteta as coisas, que planeja como elas vão, a infra vai ter que ser, né? Então, isso é bacana, tá? Ele gera, tem um comandinho que gera para você. Tudo que a gente está fazendo clicando, interface visual, tem como fazer pelo terminal, tá? Beleza, eu não tenho nenhuma instância nesse meu projeto App Django, tá? Eu vou deixar nesse projeto aqui, pessoal, tá? Não vou criar um novo, não, já tem vários aqui, tá? Uma coisa importante quando a gente estiver fazendo, tá, pessoal? Instância de máquina virtual. Quando vocês criarem para testar aí, para aprender, pessoal, se vocês só fizeram isso para aprender, ver como é que faz, você não
tem nada importante nessa máquina virtual que você criou, exclui ela, tá? Porque ela fica rodando, pessoal. E o que que é uma máquina virtual rodando? É um recurso de um servidor, seja em São Paulo ou lá nos Estados Unidos, destinado para rodar essa sua máquina, tá? E aí ela fica rodando ali, tá? Isso com o tempo pode vir uma cobrança, tá? Beleza. Vamos lá. Então eu vou criar uma instância. Instância, pessoal. Orientação a objeto. Só eu vou fazer uma pausa aqui, porque tem muitas pessoas, pessoal, porque esse nome instância, ele é sinônimo, né? Você tem aqui para criar serviços, né? E você também tem na programação o nome instância. Ah, eu instanciei aquela classe, né? Então, só um paralelo com o OO, coisa de 1 minuto. Pessoal, o que é a instância de uma classe, né? Pessoal, em OO, orientação objeto, a classe, isso serve para Java, JavaScript, Python. Isso é o paradigma da linguagem, tá? O que que seria um paradigma de uma linguagem de programação? A gente tá até de VM foi para paradigma, olha só, mas só um minutinho para fazer esse contraponto aqui. Eu vejo muitas pessoas com dificuldade de entender o que que é a instância de uma classe. Ó, né? O paradigma. Vou só fazer um paralelo. O que que é paradigma de uma linguagem? Você tem o português e você tem o inglês, por exemplo, né? A gente fala assim, nossa, que moço bonito, por exemplo. A gente fala o moço e o adjetivo vem depois, o bonito, né? A qualidade da pessoa. Nossa, que moço alto. Nossa, que paisagem linda. Vem depois. No inglês, é mais comum o adjetivo vir antes, tá? Eu só estou fazendo um paralelo aqui. Quem é de letras, se tem alguém de letras aí, não me mata. Mas é mais ou menos, foi assim que eu entendi, tá? Por exemplo, como você vai falar, what a beautiful man. Beautiful é o bonito, então ele veio antes. Que homem bonito, por exemplo, entendeu? Na tradução, o bonito vai depois do homem. No inglês, what a beautiful man. Geralmente é assim que você fala. Então, é um paradigma da linguagem. O adjetivo vir antes, tá? É mais ou menos esse paralelo que eu quero fazer. Paradigma, ele existe, independente da linguagem. Java, JavaScript. Por isso que a galera fala que aprender, assim, tem que aprender uma linguagem no início, você escolhe uma linguagem, entende o paradigma dela, né? Na verdade, você entende a sintaxe dela e tudo que ela comporta, o paradigma, e aí você vai aprender outras linguagens e vai ser um processo bem mais fácil, né? Porque você entendeu. Entender o paradigma é importante, tá, pessoal? Então,